Bom dia, está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você no dia de hoje muita paz, muita saúde. E no nosso programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne de frango, mais especificamente do poder de compra dos avicultores. Você vai ver que o preço da carne de frango foi o mais barato entre as carnes, suína e bovina. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar do plano safra atual e como está a nossa reserva de petróleo. O Brasil está preparado para ter um estoque estratégico para o plantio da próxima safra? Você vai ver que o preço da carne de frango ele está em boas condições para o consumidor. Vamos falar também da renegociação da dívida e também do crédito para a próxima safra. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne de frango, mais especificamente do poder de compra dos avicultores. Esse poder de compra dos produtores paulistas vem crescendo frente ao milho. Isso porque, segundo pesquisadores do CPEA, os preços do cereal estão caindo com mais intensidade em relação ao frango vivo, comparando-se às médias da parcial de abril com as observadas no mês de março. Bom, já no caso do farelo de soja, outro importante insumo da alimentação do setor, o poder de compra de avicultores está menor. Os valores do derivado registraram pequenas quedas mensais. Para o frango vivo, pesquisadores do CPEA indicam que a pressão sobre as cotações elas vêm de vendas internas fracas. E muitos compradores estão assim um pouco mais afastados das aquisições de novos lotes de animais, evitando formar estoques elevados da proteína. Com o preço de exportação reagindo e os custos de produção para baixo, o spread externo segue em franca recuperação, já estando acima de igual momento dos últimos 3 anos. Do ponto de vista da relação de preços contra o dianteiro bovino, próxima aí dos 2 quilos de frango, e também do quilo do dianteiro no mês de março, a competitividade da ave está em 14% aquém do mesmo momento do ano passado. A tendência de margens positivas deve persistir no próximo mês, com os custos baixos exercendo grande influência. Porém, as quedas recentes dos preços dos insumos da ração, sobretudo do milho, devem ser aproveitadas, dada a oportunidade de formação do estoque num patamar bastante atrativo. Além disso, para que o cenário siga positivo, é importante que não haja desproporcional elevação dos alojamentos, dado que as boas margens devem estimular o aumento do ritmo da produção. E agora eu vou comentar do mercado do petróleo diante de uma situação tensa que o mundo, com essas guerras, Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas, vem acontecendo no nosso planeta. Os preços do petróleo fecharam em alta na última sexta-feira, ganhando o apoio das tensões no Oriente Médio, um dólar forte e dados de inflação nos Estados Unidos reduziram de que o referencial do Federal Reserve, o Banco Federal americano, ele reduz as taxas de juros em breve, dando um teto para os preços. O mercado futuro do petróleo Brent fechou em alta de 0,4 cents de dólar, ou 0,5%. Foi para 89 dólares e 50 cents o barril. O petróleo Brent, ele foi batizado com esse nome
porque ele era extraído de uma base da Shell chamada Brent. E essa base da Shell, esse petróleo, era extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres. Já a cotação do petróleo Brent é referência para os mercados europeus e asiáticos. Já no mercado futuro do petróleo WTI, que significa West Texas Intermediate, lá dos Estados Unidos, fecharam também em alta de 0,28 cents de dólar, ou 0,3%. O barril do WTI bateu na casa de 83 dólares e 85 cents. WTI significa West Texas Intermediate e é uma sigla que tem origem na região do Texas, onde se concentra a exploração de petróleo dos Estados Unidos. O WTI é negociado na Bolsa de Valores de Nova York. As preocupações com a oferta apoiaram os preços, à medida que as tensões continuam no Oriente Médio. Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, disse que quaisquer decisões do Tribunal Penal Internacional, que está investigando os ataques do Hamas no dia 7 de outubro contra Israel e o ataque militar de Israel a Gaza, não afetariam as ações de Israel, mas estabeleceriam um precedente muito perigoso. À medida que as tensões aumentam, os militares de Israel disseram, na semana passada, que a sua força aérea atacou no distrito de Bekaa Ocidental, lá no Líbano, e matou um militante que promoveu ataques contra Israel. E agora você vai ver que para renegociar a dívida do setor rural, você tem prazo até o dia 30 de maio. Confira. Os produtores rurais que foram impactados por adversidades climáticas ou pela queda nos preços agrícolas têm até o dia 31 de maio, agora deste ano, para renegociar as suas dívidas de crédito rural destinadas a investimentos. Essa decisão já foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, no mês de março, e é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária, com o apoio do Ministério da Fazenda. As instituições financeiras, elas estão autorizadas a adiar ou parcelar os débitos com vencimento neste ano. Os contratos de investimento elegíveis para essa renegociação incluem atividades de produção de soja, milho e também pecuária, tanto leiteira quanto de corte, desde que os contratos estejam adimplentes até 30 de dezembro do ano passado. A necessidade de tal medida, ela surgiu após a safra 23-24 ser adversamente afetada pelas condições climáticas desfavoráveis em várias regiões produtoras, junto com desafios econômicos devido à redução dos preços agrícolas no mercado mundial. Os produtores interessados, eles devem procurar as suas instituições financeiras com um laudo de engenheiro agrônomo para formalizar a solicitação de renegociação. Essa iniciativa abrange operações de investimento cujas parcelas vencem este ano. Os estados e atividades produtivas específicas, incluídos aí na medida, eles são detalhados no anúncio, incluindo aí soja, milho, pecuária em diversos estados brasileiros. Então está aí um recado importante: se você tem alguma dívida e quer resolver o seu problema, procure o seu agente financeiro. E agora vamos comentar de crédito para a próxima safra, 24-25. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela propôs sugestões que foram apresentadas ao ministro da Agricultura. E uma delas é um aumento de 30% no crédito para o Plano Safra 2024-2025.
solicitando um total de 570 bilhões de reais. Esse valor se destina ao financiamento de pequenos, médios e grandes produtores rurais. No plano vigente, o montante disponibilizado ele é de 435,8 bilhões de reais. Além do aumento no crédito, a CNA pede uma suplementação de 1,4 bilhão para compensar os produtores que foram afetados pela seca este ano, além de um reforço de 11,3 bilhões para a equalização dos juros do crédito rural. Em 2024, a entidade argumenta que tais medidas são cruciais para sustentar o setor frente às adversidades climáticas e também de mercado. O documento detalha que, do total proposto, 359 bi seriam para custeio e comercialização e 111 bilhões destinados a investimentos para médios e grandes produtores. Para a agricultura familiar, a proposta é de alocar 100 bilhões de reais, um aumento de 40% em relação ao plano atual. Entre as prioridades listadas pela CNA estão a suplementação do seguro rural, o incentivo a práticas socioambientais com benefícios em taxas de juros, a expansão de recursos para programas de investimento voltado a pequenos e médios produtores e o fortalecimento do mercado de capitais e títulos privados do agronegócio. A Confederação da Agricultura, a CNA, também reforça a necessidade de uma regulamentação de leis e resoluções que impactam o setor, como a Lei Complementar número 137/2020, que criou um fundo de catástrofe e ajustes na resolução número 5081/2023, que aborda questões socioambientais. O governo ainda não se pronunciou sobre as propostas que visam assegurar a estabilidade e o crescimento do setor agrícola brasileiro para a próxima safra. E depois do intervalo, você vai ver que o preço da carne de frango foi o mais barato entre as carnes suína e bovina, e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar do plano safra atual e como está a nossa reserva de petróleo. O Brasil está preparado para ter um estoque estratégico para o plantio agora na próxima safra? Nós voltamos já, é um minuto só. E aí, vamos que vamos, juntos nesta quinta com o Jornal do Meio-Dia, e olha só o que vamos mostrar. Olha só a ousadia deste ladrão, que não se inibiu com a presença de diversas pessoas na mercearia e cometeu o assalto, levando todo o dinheiro que estava dentro do caixa. É do 12h15 até 1:45. Eu, Luciana Firhold, estou te esperando. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário.
Vem aí a 13ª edição da Agrotecnoleite Complen, de 7 a 10 de maio em Morrinhos, Goiás. Participe de uma das maiores feiras do agronegócio do estado. Fique por dentro de tudo através do nosso Instagram, @Agrotecnoleite Complen. Mais informações 64 34 17 12 19. Apoio Senar Goiás e OCB Goiás. Realização Complen. Rir de tudo não é desespero. É a Praça é Nossa. Hoje, 11h15 da noite. Não esquece, hein? Tô te esperando. Mãe é aquela que chama todo mundo pra almoçar e almoça depois de todo mundo. Que faz aquele frango gostoso por inteiro, mas que sabe que cada um tem um pedaço preferido. Mãe faz tudo com tanto amor que ainda sobra amor pra levar pra casa. Mãe alimenta o amor. O frango Super Frango alimenta a família. Frango é Super Frango. O SBT será palco de um confronto gigante. A receita não falha. A Roma quer o título inédito. Lindamente de pé. Mas o campeão alemão quer coroar seu ano perfeito. Vai começar o jogo. Roma e Bayer Leverkusen. Hoje, 15 para as 4 da tarde. São as semifinais da Europa League. E você vê aqui no SBT. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o preço da carne de frango foi o mais barato entre as carnes suína e bovina. A semana registrou preços mais baixos, tanto no quilo vivo, quanto nos principais cortes de carne suína no atacado. Segundo o analista das Safras e Mercados, o Alan Maia, as negociações envolvendo o animal vivo no interior do país, elas evoluíram de maneira truncada, com frigoríficos reticentes, avaliando o cenário difícil no mercado atacadista, com margens sendo muito espremidas. A Safras e Mercado, ela pontua ainda que o preço da tonelada exportada pelo Brasil está fraco, também ruim para a margem da indústria. A menor capitalização das famílias está até o fechamento do mês e a grande oferta da concorrente, que é a carne de frango no país, são fatores que podem continuar afetando a decisão de consumo na ponta final, o que também impacta a reposição entre atacado e varejo. O custo da nutrição animal segue como variável positiva, evoluindo sem sobressaltos. Levantamento das Safras e Mercado apontou que a média de preços do quilo do suíno vivo no país caiu aí na casa de 1,37% na semana passada e ficou terminada em R$ 5,73 o quilo do animal vivo. As exportações de carne suína in natura no Brasil renderam 141 milhões de dólares no mês de abril, em 15 dias úteis, uma média de 9 milhões e 400 mil dólares por dia. A quantidade total exportada pelo país chegou a 61.700 toneladas, com a média diária de 4.100 toneladas. O preço médio ficou em 2.287 dólares. Em relação ao mês de abril do ano passado, houve queda de 28% no valor médio diário, perda de 20% na quantidade média diária e retração de 9,7% no preço médio. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas, é agrônomo, e nós vamos falar também do Plano Safra atual e como está a nossa reserva de petróleo diante dessa turbulência que nós estamos vivendo no planeta. Um outro ponto, o Brasil está preparado para ter um estoque estratégico para o plantio agora da próxima safra? Pois é. Guido Juliano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem. Então, o mundo está chacoalhando.
É problema climático, cada dia sai uma notícia diferente. É desastre ecológico, parece que a coisa tomou um rumo assim, meio escandaloso nessa área, vamos dizer, ambiental, e nós também estamos tendo os problemas de conflitos, e o Brasil vem com esse problema seríssimo econômico que está drástico. Enfim, tudo conspira para a próxima safra, né, Guido? Antônio, é preocupante porque logo dias atrás o ministro da Agricultura disse, o BNDES vai jogar 10 bilhões de reais na próxima safra. 10 bilhões não é nada. Hoje o setor está extremamente endividado por conta das questões climáticas e por conta do preço final dos produtos, preços internacionais, né? A grande preocupação, Antônio, é que o nosso óleo diesel, que movimenta tudo isso, o óleo diesel vem de fora. 50% vem da Rússia, 25% vem dos Estados Unidos e o restante vem da Arábia Saudita, dos países árabes e de 17 refinarias privadas aqui no Brasil. Mas nós podemos dizer que 80% do diesel vem de fora. E a gente com esses conflitos armados nos países, ao redor dos países produtores de petróleo, o frete está mais caro, o seguro para transporte do óleo diesel para o Brasil está mais caro, Antônio, e nós não temos um estoque estratégico de óleo diesel. Se acontecer alguma coisa, nós não teremos o diesel para movimentar a próxima safra. E nós assistimos, o governo federal não está preocupado com isso. Isso pode acontecer. Estratégia é prever o que a gente gostaria ou não gostaria que acontecesse, mas no momento de muitos conflitos e de muitos interesses envolvidos, seria muito bom que o governo brasileiro se antecipasse e a precaução terá que existir sob pena de nós termos problema daqui até o mês de março de 2025. Você falou que o Brasil depende de 80% do diesel para continuar funcionando. E nós precisamos de aproximadamente 80% do fertilizante para poder plantar. Se, por uma questão XYZ, acontecer um determinado problema lá fora, e esse diesel não chegar, e a gente também tem que colocar em ordem que uma boa parte dos fertilizantes saem do diesel, sim, do petróleo. Então, significa dizer que nós estamos à mercê do que acontece lá fora. A população, de maneira geral, não sabe disso, não está muito por dentro disso e não tem obrigação de saber, mas tinha que forçar e saber sim, porque nós estamos correndo um risco muito, mas muito sério de desabastecimento alimentar aqui no Brasil. Inclusive, num dos nossos programas, e o IBGE soltou agora, que nós já temos 27,6%, se não me falha a memória, das famílias brasileiras com problemas sérios de alimentação. Resumindo, sem comida. Antônio, e isso é preocupante, e vamos observar os Estados Unidos, neste momento. Os Estados Unidos está com seu estoque estratégico de combustível, de óleo diesel. Os Estados Unidos, ele sempre espera um conflito armado... A qualquer minuto. A qualquer minuto. Eles estão preparados. O Brasil não está. E olha lá, nós somos grandes produtores de alimentos como os Estados Unidos. Nós não temos esta estratégia, nós não temos a precaução de antevermos problemas que podem acontecer. Se estourar um conflito mais sério ao redor do mundo, os Estados Unidos produzirá alimentos da mesma maneira, porque não faltará nada, não faltará óleo diesel, não faltará nitrogênio, cloreto de potássio, nada.
Mas o Brasil, a gente está contando, não, vamos injetar dinheiro. Ótimo, nós precisamos, o agronegócio, mais do que nunca, nós estamos precisando de recursos para resolvermos problemas alheios ao agronegócio em si, mas questões climáticas e esses conflitos. Mas não existe uma estratégia para que a gente receba, caso aconteça, esses problemas. E o mundo está aguardando o Brasil para produzir grãos e resolver a questão alimentar do planeta, Antônio. É bom lembrar também que o Brasil só tem reserva de comida para no máximo 15 dias, viu? 15, 2 semanas. Se der um problema qualquer, nós temos 2 semanas para se abastecer, só, e depois não tem mais nada. Então, o que a gente está cobrando aqui, o que a gente vem batendo, e eu já cansei de falar, inclusive já fui muito criticado e também não estou nem um pingo preocupado. Vereador, prefeito, senador, deputado federal, estadual, governadores, pelo amor de Deus, vamos parar com esses negócios que estão acontecendo. Pegou imóvel, não pegou, pegou isso, pegou aquilo, não, agora falou isso, não falou aquilo. O Brasil é muito maior do que essa palhaçada toda que está acontecendo, né, Guido? Nós somos muito maiores, né, Guido? Exatamente, e nós estamos vendo isso pipocando aí. O setor leiteiro no país está acabando por falta de medidas governamentais de proteção ao leite brasileiro. Hoje, grandes empresas, grandes laticínios compram o leite em pó argentino, que por conta do câmbio argentino, está muito em conta se importar, mas o produtor está em estado de falência e muitos estão deixando as atividades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. E tem um outro agravante. Parece que nós só tiramos para falar de agravante. Muitos produtores daqui da grande Goiânia, produtores de hortaliças, estão deixando a atividade ou produzindo menos, sabe por quê? Porque não tem mão de obra. Esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa lá, bolsa não sei o que tem, isso está acabando com a mão de obra. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado que o brasileiro tem que acordar para isso. Tem que acordar, porque a corda, ela vai arrebentar. E não tem ninguém fazendo nada. Tem muita falácia, muito WhatsApp daqui para ali, mas realmente de concreto, nada, infelizmente. Antônio, nós estamos vendo um embate em Brasília. A Câmara dos Deputados e o Senado são hoje conservadores e estão reprovando medidas do governo que quer tornar o Estado mantenedor, o Estado que dá o dinheiro para os pobres. O pobre já disse, nós não queremos esmola, nós queremos ter condições para trabalhar e para crescer e não ficar dependente destes dinheiros do Estado que podem ser utilizados em algum momento em combustível eleitoral. E isso é muito preocupante. Guido, assusta, viu? Bastante. Eu confesso que eu tenho 71 anos de idade, vou fazer 72 agora, e eu nunca estive na minha vida preocupado como eu estou nesses últimos 2 anos. É uma situação que você não está vendo o rumo da nossa história, infelizmente. Ô Guido, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente tem que falar, vamos falando, vamos ver até quando. Se não calarem a gente, está tudo bem. Obrigado, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se 2 pessoas estão sempre de acordo em tudo, só uma está pensando. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.